abrir as nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. É um texto bastante conhecido. Nós vamos dar continuidade à mensagem que preguei há 2 semanas atrás, a respeito da vontade de Deus. A mensagem da outra semana era sobre compreendendo. Agora nós vamos experimentar a vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículos de 1 a 2. O texto nos diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que o Senhor abençoe essa palavra no nosso coração, amém? Pai, obrigado pela leitura que fizemos, que o Teu Espírito venha interpretar essa palavra em nosso coração. É o que te pedimos em nome de Jesus, amém. Bom, esse texto nos diz que é possível experimentar a vontade de Deus. Existem algumas condições e nós vamos estudar essas condições. Para entendermos o que a palavra de Deus está nos dizendo, eu gostaria de primeiro fazer uma explicação. O original desse texto foi escrito em grego, assim como no Velho Testamento foi escrito em hebraico e aramaico. E nós temos um problema que toda tradução tem, que nós precisamos trazer o conteúdo daquilo que foi dito e entender o que está sendo dito através do que nós estamos lendo, porque nós estamos lendo em português, mas não foi escrito assim. E isso traz uma dificuldade. Traduzir um texto não é uma situação fácil. Transliterar porque transliterar você pega palavra por palavra e vai traduzindo. Isso aqui significa isso. Mesmo assim, às vezes dá um problema, porque uma mesma palavra pode ter mais de um significado. Mas em se tratando de um conjunto de frases, um conjunto de conceitos, tem muito ligado com a cultura daquele povo, daquela época que falou isso. Um exemplo muito simples de entender como que uma tradução literal não funciona, é em inglês. Eu tenho um exemplo bem simples. Todo mundo conhece, mesmo quem conhece inglês apenas rudimentarmente, existe o verbo to give. To give significa dar. Nenhum problema. Give, dar. E existe uma preposição chamada up, que significa para cima. E existe uma expressão que é muito usada, inclusive em tudo quanto é música tem essa expressão, give up. Give up. Dar para cima. O que é dar para cima? Não tem sentido nenhum isso. Mas a tradução literal é dar para cima. Give up significa desistir. Dar para cima significa desistir. Pode parecer incrível, mas na Bíblia tem uma porção de expressões similares. No hebraico, na qual o Velho Testamento foi escrito, existe uma expressão muito parecida com essa, que diz que é jogar para trás. Em vez de dar para cima, jogar para trás. Parece no Velho Testamento. Diz que Deus faz isso, Ele joga para trás. Qual é a tradução disso? Significa que Ele esquece, que Ele perdoa. Então imagina que a tradução de jogar para trás significa perdoar, esquecer. Mas essa é a tradução correta. Se você vai transliterar, fica uma coisa muito maluca, sem pé nem cabeça. Então, nós precisamos entender o contexto, não apenas o contexto histórico, cultural, mas a maneira com que as pessoas se expressavam para poder interpretar corretamente o que está sendo dito. Então vamos lá, nós vamos meditar somente sobre esses 2 versículos hoje. Eu rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse texto já varia uma mensagem inteira. Ele está se referindo à maneira com que as pessoas cultuavam naquele tempo, em que eles ofereciam seus corpos para serem castigados. Alguns até sacrificavam pessoas, faziam uma série de coisas, porque eles achavam que com isso estavam agradando a Deus. Faziam marcas no seu corpo,
faziam automutilação, faziam coisas que para nós hoje pode parecer absurdo, mas para eles era uma forma de culto a Deus. Existem culturas hoje, ainda no restante do mundo, que promovem esse tipo de atitude. E o apóstolo Paulo está dizendo que nós vivemos uma nova vida, que não é isso que Deus quer. É assim, você quer apresentar o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então é um tipo de culto racional, um culto que está na razão. Ele não está apenas, não diz respeito à maneira com que eu estou agindo, a maneira com que eu me visto, a maneira com que eu fico de pé, ou se eu fico sentado, ou se eu fico de joelho. Isso são as maneiras do corpo se comportar. Ele diz que o verdadeiro culto, o sacrifício santo e agradável, é um culto com a mente, com a razão. Esse é que é o verdadeiro culto. O resto é apenas superfície, é só corpo, é só matéria. E aí vem o versículo 2, e aqui é que tem a parte que é mais difícil de interpretar. Porque ele diz: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos. Então aparece a palavra conformar e transformar. A mesma raiz na palavra forma, morphos em grego, forma, conformar, transformar. Essa expressão grega de fazer a troca de um verbo por outro é que está o conteúdo do que ele está dizendo. Conformar é tomar a forma. Como assim tomar a forma? O exemplo mais simples é a água ou qualquer outro líquido. A água, ela toma a forma do local onde ela está. Se você puser a água dentro de uma garrafa, qual é o formato da água? A garrafa. Se você puser ela dentro de uma botija redonda, ela fica redonda. Como é que eu sei disso? Põe no congelador e congela. Aí quando você quebra, está lá o negócio redondo. Ou então no formato da garrafa. Se você puser naqueles cubinhos, ela vira um cubinho de gelo, quadrado. A água pode ser quadrada, redonda, comprida, do que você quiser. Depende do local onde ela está. Porque ela tem a capacidade de tomar a forma. Essa é a expressão que está aqui. Tomar a forma é pegar a forma do local onde você está. E ele está dizendo o seguinte: olha, você não tem que se conformar com o mundo. Porque para nós a palavra conformar é você não considerar, você tem que querer mais, você não precisa se conformar com a sua situação, você deve querer. Esse é o conceito que a gente tem em português hoje, mas não é esse o conceito que está aqui. Esse que é tomar forma, é você ter a forma do mundo, você ficar igual ao mundo, senão você não pode ficar igual ao mundo. E ele não está falando somente na questão vestimenta, ele não está preocupado, o primeiro versículo já diz isso, né? Não é o corpo em si. Você quer fazer um culto do seu corpo, o sacrifício do seu corpo? O sacrifício não é no corpo, está na mente, né? É lógico que eu posso, se eu vou no Paquistão, eu vou me vestir como um paquistanês, mesmo que eu não goste da roupa deles, né? Eu já estive lá, achava aquela roupa estranha, né? Mas se eu fizesse diferente, todo mundo ia ser: esse cara ali é diferente, está totalmente diferente. Mas aquela forma não é uma forma espiritual ou ética ou moral, é apenas a vestimenta, é apenas a parte externa. Quando ele diz não vos conformeis com este século, é tomar a forma da mente, de ter os conceitos do mundo, do que é certo, do que é errado, do que o que pode, do que o que não pode, do que o que deve e o que não deve. É isso que ele está dizendo. Não façam isso. Em contrapartida, aí vem a maneira grega de falar: em vez de tomar a forma, você deve metamorfoses, que é a palavra que está aqui, que foi traduzida por transformai-vos. E todo mundo sabe o que significa metamorfose. O que é metamorfose? A gente aprende na escola, né? Metamorfose é o processo que uma lagarta vira borboleta, né? Era um negócio feio, nojento, que ficava comendo folha e de repente entra num casulo e
puf, sai um bicho lindo. Essa semana nós fomos caminhar ali perto de casa, nós encontramos uma borboleta lindíssima. Eu nunca tinha visto uma borboleta tão linda como aquela, mas algum tempo atrás era uma lagarta nojenta. Mas ela passou por um processo chamado metamorfose. Ela se transformou, era lagarta, virou borboleta. É esse o que o texto está dizendo. Em vez de você tomar a forma do mundo, metamorfoses, troca, vire outra coisa, totalmente diferente, de outra natureza. Eu estava vendo um vídeo que recebi pela internet, aliás, até recomendo, né, do canal Hipócritas, tá, pode olhar lá que está na internet, é de graça, está no YouTube, a respeito da propaganda que uma cadeia de hambúrgueres fez, defendendo a ideologia de gênero, usando crianças para defender essa barbaridade. E esse canal, ele fala várias coisas condenando, mas ele traz um conceito muito interessante, que eu achei que vale a pena, porque tem a ver com a mensagem. Assim, nós temos padrões, e nós temos que ensinar esses padrões como um ideal. Existe gente fora do padrão? Existe. E nós temos que respeitar quem está fora do padrão, sim, mas nós temos que continuar incentivando o padrão, e não incentivar o fora do padrão e negar o padrão. Nós precisamos do padrão, mesmo que ele seja um ideal. Eu achei isso muito bem colocado. Nós temos que respeitar quem pensa diferente, mas isso não desfaz que existe um padrão, que existe o certo, e ele precisa ser pregado, ele precisa ser ensinado, ele deve ser buscado e deve ser seguido. É isso que nós temos que pensar e agir. É esse que o texto está dizendo. Olha, o mundo está te oferecendo uma maneira. Você vai tomar a forma do mundo? Esse não é o culto que Deus está esperando de você. Ele quer que você troque isso, passe por uma metamorfose, mude totalmente a sua maneira de ver. E aí sabe o que vai acontecer? Você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todo mundo quer a boa, perfeita, agradável, perfeita vontade de Deus, mas esquece que para isso eu preciso passar por uma metamorfose. Sem essa metamorfose, não vou conseguir experimentar isso. Bom, como é que eu vou fazer isso e agora, né? Como é que eu saio? Como é que eu vou fazer meu casulo para sair de lagarta e virar borboleta? Uma primeira coisa, né, que em Efésios 5,17 diz um texto assim: não sejais imprudentes, mas procurai compreender a vontade de Deus. Isso é importante. Nós temos responsabilidade de buscar a vontade de Deus, compreender a vontade de Deus. Assim, se Deus quer alguma coisa, Ele vem e me diz. Dá a impressão assim, o problema é dele. Não, o problema é meu. Eu preciso buscar a vontade de Deus. É o que diz a palavra. E se você não fizer isso, você está sendo imprudente. Não sejais imprudentes, mas buscai compreender a vontade de Deus. É isso que nós precisamos buscar, compreender. O que vem sendo incentivado nos meios, mídias sociais, às vezes dentro da própria igreja. Senão, você pode ser o que você quiser. Você pode ser o que você quiser. Deus vai te abençoar. Nada mais falso. Deus não abençoa coisas erradas. Então nós estamos sendo ensinados a decidir primeiro e depois pedir a aprovação de Deus depois. Ou pedir para que Deus conserte aquilo que eu fiz de errado. Esse caminho não vai dar certo. Nós temos que buscar a vontade de Deus e reagir à vontade de Deus, e não o contrário. Eu faço a minha vontade e peço para que Deus abençoe a minha vontade. Não é assim. Nós devemos buscar a vontade de Deus. Eu gosto muito do texto do Salmo 37, porque ele aborda esse problema. No Salmo 37, dos versículos 4 e 5, diz o seguinte: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Esse texto é muito conhecido, é uma bênção. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Mas eu quero que Deus satisfaça os desejos do meu coração. Mas antes,
Agrada-te do Senhor, porque se você se agrada do Senhor, o seu caminho vai agradar a Ele, então Ele pode abençoar o seu caminho. Eu não traço o meu caminho ao meu bel prazer, mas o texto diz: agrada-te do Senhor. Eu me agrado do Senhor primeiro, então o meu caminho é buscando agradar ao Senhor, e Ele então vai me abençoar e vai satisfazer o desejo do meu coração. Então tem uma sequência perfeita. Eu busco a vontade de Deus, eu busco como critério agradar a Deus, e Ele me abençoa e realiza os desejos do meu coração. Esse é o caminho. Então eu vou buscar ao Senhor, eu vou buscar a sua vontade, eu busco compreender, mesmo porque a vontade de Deus se expressa de forma individual. O que Ele quer para mim não é a mesma que Ele quer para você, não é a mesma que Ele quer para você, é diferente. Nós precisamos entender essa individualidade da vontade de Deus nas nossas vidas, e como critério geral, eu quero agradar o Senhor. Senhor, eu quero fazer aquilo que te agrada, o que eu devo fazer? E Ele vai me mostrar, Ele vai me abençoar, Ele vai me orientar, e a minha vida será abençoada. Deus, a palavra de Deus diz que Ele satisfará o desejo do meu coração. Por quê? Porque está um par casado. O desejo do meu coração está de acordo com a vontade de Deus, porque eu me propus a fazer para agradá-lo. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Não peça para que Deus abençoe o seu caminho. Entregue o caminho ao Senhor. Confia nele, e o mais Ele fará. É um texto maravilhoso, e ele mostra bem essa realidade de como que nós podemos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Em 1 João, no capítulo 5, versículo 14, há um outro aspecto. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E nós estamos sendo estimulados a pedir qualquer coisa e que achar que Deus tem obrigação de fazer aquilo que eu estou pedindo. E isso não é verdade. Se nós estivermos praticando aquilo que o Salmo 37 diz, a nossa comunhão com Deus nos levará naturalmente a saber o que pedir, e não pedir coisas erradas. Se eu estou buscando agradar a Deus, se eu estou buscando compreender a vontade de Deus, aquilo que eu vou pedir já está de acordo com a vontade dEle. Então assim, se você pedir alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Com certeza, Ele nos ouve. Não significa que Ele vai responder exatamente do jeito que você está pedindo, mas Ele nos ouve. Diferente que quando você pede uma coisa errada, nem isso Ele não ouve. Eu lembro do pastor que foi meu professor no seminário. Ele já é até falecido, fiquei sabendo disso recentemente. Ele disse que ele estava andando numa rua e tinha duas senhoras, duas mulheres andando na frente dele. De repente uma vira para outra assim: se Deus quiser eu vou tomar o marido da outra lá. Aquilo inquietou ele assim: olha, não bota Deus nessa sujeira não, que Deus não tem nada com isso não, tá? Assim, Deus não quer uma coisa dessa. Como que você faz o negócio se Deus quiser? Ele não quer. É o tipo da oração assim, não adianta nem pedir, não vai nem ouvir, está fora do propósito. Lógico que ele foi um pouco atrevido, porque ele nem conhecia aquelas pessoas, não tinha nada com isso, mas já que ele estava digamos assim, estavam blasfemando contra Deus, ele se intrometeu, né? Mas é um exemplo típico de que nós achamos que qualquer coisa Deus ouve. Não, Ele não ouve. Ele não vai dar ouvidos a uma coisa dessa. Quando Deus dá ouvidos, assim, Ele vai agir. Eu não sei como, mas Ele vai agir. Ele vai agir. Eu não sei o que Ele vai fazer, mas Ele vai agir, porque Ele disse que ouve. Ouve aquilo que é feito segundo a sua vontade. Mas mesmo assim, em nossas vidas normais, muitas vezes nós passamos por momentos de incertezas. Talvez a gente não saiba exatamente qual é a vontade de Deus. Eu até gostaria, eu busco, mas ainda assim fica nublado, ainda assim fica cinza. Não é preto e branco para o qual eu consigo distinguir o que eu devo fazer. Devo falar, não devo falar? O que devo falar? Devo agir, não devo agir? O que devo agir? Todos os dias a gente passa por situações como essa. E eu gosto muito de Colossenses 3,15, que diz o seguinte: seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. Deus está te dando paz no seu coração? Siga em frente. Não está, aguarde, não faça nada. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. Então o discernimento espiritual vem nesse momento assim: puxa vida, será que Deus quer que eu faça isso? Não estou em paz, então não faça. Eu nem sei do que se trata. Não está em paz? Não faça.
Busca o Senhor porque diz que Ele toca o coração, que a paz que excede todo entendimento guarda o nosso coração e as nossas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. É exatamente sobre isso que nós estamos falando em Romanos 12. Transformação da mente, metamorfose da mente. E se a mente precisa de uma indicação, essa indicação é a paz que Cristo dá na nossa mente. Sim, siga porque Ele está te dando paz no coração, é por aí. Não, se não está em paz, o Espírito Santo está soprando no seu coração, não faça. Não dê um passo enquanto você não tiver essa paz no seu coração. Nós também temos em 1 João 2,17, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Isso é uma palavra bastante complexa de entender, porque existe concupiscência, existem as coisas que vão passando naturalmente, mas aquele que permanece de verdade é aquele que busca e realiza a vontade de Deus. Esse permanece para sempre, não segundo os critérios do mundo. Se eu vou ficar rico, eu vou ficar poderoso, eu vou ficar cheio de fama, as pessoas vão olhar para mim e bater palma. Na verdade, nada disso. Quem pensa isso não conhece a palavra de Deus, que diz que quem quer viver em Cristo piedosamente será perseguido. O próprio Jesus disse: se perseguiram a mim, você acha que vão fazer o que com você, né? Você é meu discípulo, se persegue a mim, você acha que vão bater palma para você? Não, não vão. Se você quer viver num mundo cheio de concupiscência, mas uma metamorfose, eu não tenho a forma do mundo, mas eu tenho uma transformação da mente, eu não vou viver como as lagartas, eu vou ser borboleta, você vai permanecer. Você vai permanecer porque Deus vai te abençoar, porque Deus vai te orientar, Deus vai fortalecer o seu caminho e, como o próprio Salmo 37 diz, Ele vai satisfazer os desejos do seu coração, porque os desejos do seu coração se coadunam com a vontade dEle. Para terminar essa breve mensagem, eu gostaria que a gente abrisse em Hebreus, no capítulo 13, Hebreus capítulo 13, versículos 20 e 21. Hebreus capítulo 13, versículos 20 e 21. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprires a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre. Amém. É uma oração de encerramento, mas ao mesmo tempo ela, digamos assim, repete tudo aquilo que eu acabei de falar na mensagem. Esse texto 21 assim, olha, você vai ser aperfeiçoado para todo bem, para cumprir a vontade de Deus. Era isso que você queria. Operando em vós o que é agradável diante dele, diante de Deus, não é agradável diante de mim. É agradável para mim porque eu busquei agradar a Ele. Se é agradável para Ele, fica agradável para mim. Operando em vós o que é agradável diante dEle, por Jesus Cristo, a quem seja glória para todo sempre. Amém. O Espírito de Deus vai lhe mostrar qual é a vontade de Deus para a sua vida. Se você puser num propósito, eu quero agradar a Deus. Para isso eu preciso mudar os meus pensamentos. Eu não posso deixar os meus pensamentos se juntar ao mundo. O mundo pensa de um jeito, eu não vou pensar do jeito que o mundo pensa. Eu vou pensar do jeito que Deus quer que eu pense. Eu vou buscar na palavra, eu vou buscar em Deus, eu vou buscar entender a vontade de Deus para a minha vida. E aqui o texto diz que Ele vai nos aperfeiçoar. Nós vamos aprender, não de uma hora para outra. Aperfeiçoar é um processo de aperfeiçoamento. Você vai sendo aperfeiçoado em todo o bem, para que a gente possa cumprir a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele. E isso é feito por quem? Por Jesus Cristo, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Pai, obrigado por esse momento em que meditamos na tua palavra, que possa fazer realmente sentido e seja motivador no nosso coração, para fazermos a tua vontade e experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade que é a tua. Ajuda-nos a transformar a nossa mente, a não estar com o formato do mundo, mas a termos uma metamorfose, sair do formato do mundo e ter o formato que tu desejas, que te agrada. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.